Hoje é quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o restante da história. O nosso estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 37, versos 21 a 38. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Quando analisamos reinos antigos como o reino da Síria e temos a possibilidade de poder encontrar os restos da sua capital, a cidade de Nínive, que se encontram no atual Iraque, nós temos a possibilidade de poder estudar um pouco daquilo que foi a história de uma nação como essa. Até porque os reis, os grandes monarcas desse mesmo império, possuíam um ego enorme. E o que eles costumavam fazer era esculpir nas paredes dos seus templos e palácios aquilo que eram as histórias das suas conquistas das diversas nações à sua volta. E num palácio de Senaqueribe, numa das paredes, foram encontradas algumas inscrições que revelavam o momento em que, para poder fazer com que o rei de Israel pagasse por sua rebelião, aliás, só para poder lembrar que o rei Ezequias havia dirigido a rebelião contra a Assíria, eles haviam descido até o país de Judá para poder fazer com que eles pagassem pelo que haviam feito. E uma inscrição de maneira muito especial vai aparecer. E o nosso guia de estudos começa exatamente mostrando essa inscrição. Se me permite, eu quero ler aqui o primeiro parágrafo da nossa lição de hoje. De acordo com os registros de Senaqueribe, ele tomou 46 cidades fortificadas, sitiou Jerusalém e fez de Ezequias, o judeu, um prisioneiro em Jerusalém. E esse era em sua residência real como um pássaro em uma gaiola. Ou seja, existem registros de que o rei Senaqueribe, ele conquistou 46 cidades, ele sitiou e conquistou, inclusive uma das principais cidades depois de Jerusalém, que era a própria cidade de Laquis, uma cidade fortificada, uma cidade que possuía um exército lá dentro. Então ele menciona por nome cada uma dessas 46 cidades, mas ele não menciona Jerusalém. E por que ele não menciona Jerusalém? Bom, você há de convir comigo que o ego que eles possuíam era tão grande que eles não deixariam de poder mencionar a queda de Jerusalém. E eles não mencionam a queda de Jerusalém por uma razão simples, porque Jerusalém não caiu. Só para você poder se lembrar, qual era a estratégia que eles usavam quando conquistavam um determinado lugar? Eles conquistavam e deportavam essas pessoas para poder acabar com o espírito nacional da própria nação. Levavam as pessoas como cativas para determinado lugar, pegavam pessoas de outro lugar e misturavam com eles. Então, aquele espírito nacionalista, aquele amor pela pátria desaparecia. Nessa perspectiva, se ele tivesse agido dessa maneira, o que aconteceria com Judá seria exatamente o que acabou acontecendo com o reino de Israel ao norte. O reino de Israel foi tomado pela Assíria, eles foram deportados para vários lugares, pessoas desses lugares foram trazidas para ali, houve uma mistura de gente, e a força nacional desapareceu. Israel nunca mais voltou a se unir como nação. Só para poder lembrar que o Senhor Deus havia mencionado que o Messias deveria vir da tribo de Judá, que o Messias deveria nascer dali. Se a Síria tivesse conquistado a cidade de Jerusalém, as profecias relacionadas ao nascimento do Messias dificilmente teriam lugar. Nessa perspectiva, uma coisa é fato: a cidade não caiu. O que aconteceu? Como foi que a cidade de Jerusalém permaneceu? Você se lembra que ontem nós mencionamos que no momento em que o rei Senaqueribe envia uma mensagem a Ezequias com um ataque frontal à sua própria fé, dizendo: não acredite, Ezequias, que o seu Deus poderá livrar as minhas mãos. Porque afinal de contas ele já tinha conseguido conquistar diversos países, inclusive o próprio reino do norte, o reino de Israel. Ele tinha uma argumentação forte para isso. Ele mostrava por A mais B que a única opção que o rei Ezequias tinha era se submeter a ele. Era deixar que a Assíria tomasse conta do seu reino. Mas ele vai até o templo. Ezequias, ele chora diante do Senhor Deus. Ele abre o seu coração, ele rasga o seu coração diante do Senhor. E é nesse contexto que o profeta Isaías traz a ele uma mensagem fantástica. A mensagem
não fazia o mínimo sentido. Humanamente falando, é claro. Deus dizia, ele vai receber um recado e vai ter que voltar de volta para casa. Ele vai ter que voltar para sua casa. E eu vou estar mandando esse recado para ele. É algo realmente tremendo. O fato é que ele estava com 185 mil soldados do lado de fora. Você pode imaginar uma situação como essa? Desculpa, ele estava com um exército realmente grandioso e desse exército, 185 mil receberam uma visita durante a noite do anjo do Senhor. E acabaram sendo completamente massacrados. Quando o dia amanheceu, 185 mil soldados do seu exército estavam mortos. É claro que ele não tinha outra coisa a fazer a não ser levantar acampamento e voltar para a sua cidade. Mas quando ele chegou em Nínive, ele acabou sendo vítima de uma conspiração que foi feita contra ele e acabou morrendo. Exatamente o que o profeta Isaías havia dito que aconteceria quando ele retornasse. Ele vai receber um recado, ele vai voltar para a sua terra e quando chegar lá ele vai morrer. O Senhor Deus disse que isso aconteceria e foi exatamente o que aconteceu. Sabe, quando olhamos para essa história, nós percebemos como o Senhor Deus lida com o seu povo. Mesmo que os argumentos sejam fortes, mesmo que tudo conspire para poder derrotar o povo do Senhor, quando o povo de Deus confia nele, eu olho para o profeta, para a história do rei Ezequias, e percebo para onde ele podia correr. Ele estava na sua cidade, a cidade foi cercada. Ele estava no seu palácio. O Rabzaque, do Senaqueribe, do lado de fora, enviava palavras para poder atacá-lo e fazer com que o povo deixasse de confiar nele. A sua fé foi atacada fortemente pelos argumentos fortes da Assíria. O que mais ele poderia fazer? Ele correu para os braços de Deus. Ele buscou socorro no Senhor. E uma coisa é forte, uma coisa é certa. Todos aqueles que se refugiam nos braços do Senhor Deus encontram a solução para as suas crises, para as suas lutas. Encontram saídas para circunstâncias que, humanamente falando, podem realmente ser impossíveis de se encontrar. O Senhor Deus não abandona o seu povo. O Senhor Deus continua com o seu povo. Ele continua sendo Deus mesmo quando as circunstâncias são ruins. Ele é Deus quando tudo está bem, mas ele continua sendo Deus quando as circunstâncias são impossíveis para nós. Por isso, quando seguimos o exemplo do rei Ezequias e corremos para Deus, nós podemos ter a certeza de que nem mesmo a morte, poderá ser considerado como uma derrota para aquele que espera no Senhor. Eu quero orar pedindo a Deus para que Deus nos ajude a estabelecermos esse tipo de fé no Senhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor cuida dos seus filhos. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor independente das circunstâncias, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?